18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite comigo, Karime Leão, e você sabe, pode e deve participar do programa 18 horas. Você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto. Passa pra gente a sua opinião, o que você acha do que a gente está falando aqui no 18 horas, e vale também a sua sugestão de assunto pra gente abordar aqui no programa. E segue a gente lá nas redes sociais no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. E a gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está acompanhando o movimento do trânsito agora em Manaus, 6 horas e 5 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, você ouvinte, você que está aqui também ligadinho na 100.7. Vamos às informações do trânsito, começando, claro, pela Avenida Constantino Neri, para quem vai seguir essa volta para casa. Ali nas proximidades da Rua da Maromba, o trânsito já, nesse momento agora, 6 horas e 5 minutos, completamente ali, congestionado, muitos veículos na via, ali naquele trecho da Avenida Constantino Neri. Essa situação também se repete na Avenida Djalma Batista, como todos os dias. Segue esse horário de pico aqui, o trânsito bastante carregado pela Avenida Djalma Batista, no sentido de quem está voltando para casa, e tem aqueles trechos de lentidão. E também, conforme as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, é possível observar também a situação da Avenida Governador José Lindoso. Essa aqui é nas proximidades da Avenida Timbiras, onde o trânsito por lá é tranquilo, tem vários veículos pela via. Já lá pela zona leste da capital amazonense, a gente está falando da Avenida Altaz Mirim, ali nas proximidades da Rua Penetração 2, onde agora o trânsito já é mais carregado ainda, cara, e muitos veículos ali na via. A orientação, se você souber aí pela zona leste pegar uma rota de fuga, que é aquela rota alternativa para se livrar desse trânsito aí, das proximidades da Avenida Alameda Cosme Ferreira, não, da Avenida Altaz Mirim, ali tá próximo à Penetração 2. É verdade. Pegue aí uma rota de fuga para você tentar sair desse trânsito. Agora pela Avenida, agora sim, Alameda Cosme Ferreira, as proximidades ali da Feira do Coroado, tanto para quem segue no sentido bairro, sentido centro, tem muitos veículos pela via, mas dá para trafegar de boa ali pelo local, Karime. Agora a gente tem uma informação aqui sobre um vídeo que está circulando pelas redes sociais, que esse vídeo mostra 2 homens que são suspeitos de apedrejar um ônibus do transporte público e deixar ali uma passageira ferida. Isso aconteceu aqui na zona leste da capital amazonense. Esse foi um ataque que aconteceu na estrada do Colônia Antônio Aleixo e atingiu esse coletivo. Como a gente falou, um ônibus do transporte público da linha 604. Então, o que aconteceu? A pedra quebrou ali a porta do ônibus e os estilhaços de vidros acertaram essa passageira. Inclusive, até agora, o estado de saúde dela não foi divulgado. Essas imagens foram gravadas ali antes da ação. Tem essas imagens gravadas antes da ação que mostram esses 2 rapazes em bicicleta, circulando muito próximos aos ônibus, e após ali o ataque, eles ainda teriam ameaçado o motorista e os passageiros. Esse caso ele deve ser investigado pelas autoridades. Essa é uma prática também conhecida como rabeira. Essa prática ali onde também, talvez você que esteja nos acompanhando agora já tenha observado, onde tem alguns jovens, algumas pessoas que acabam pegando uma certa carona ali, apoiado no ônibus, né? Esses chamados uma prática de rabeira. E o Código de Trânsito Brasileiro também proíbe que ciclistas andem agarrados ou muito próximos a veículos em movimento. Essa prática é conhecida como rabeira por colocar em risco a própria vida e a segurança de todos os usuários da via. Além disso, a depredação de ônibus prejudica o transporte público e coloca passageiros em riscos e pode tirar veículos de circulação para reparos, Karime. Muitíssimo obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Vamos agora conversar ao vivo com o repórter Kennethson Paes, que está num evento do ex-prefeito e já pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida. Boa noite, Kennethson.
Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. Nós estamos agora, Karime, nesse momento, aqui no Shopping Manauara, que fica nessa área da zona centro-sul de Manaus. Ainda há pouco a gente ouviu as palavras do prefeito de Manaus, Renato Júnior, que nesse momento estava falando aqui exatamente sobre a postura da prefeitura, né, nesse projeto político para estar ao lado de Davi Almeida nesse governo, que eles esperam que seja a partir de janeiro de 2027. E nesse momento aqui acontece o lançamento do plano de governo do candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida, e da candidata a vice-governadora, doutora Chádia Frache. O documento foi batizado de Pra Cima Amazonas, reúne propostas organizadas em pelo menos 9 eixos estratégicos, com medidas paralelas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento econômico e também políticas sociais. Segundo a organização da campanha, o plano foi elaborado por uma equipe técnica e também recebeu a contribuição da população, colhidas em encontros realizados na capital e também no interior do estado do Amazonas. Esse lançamento, ele marca a nova etapa da campanha eleitoral e a partir de agora a expectativa é que o debate ele passe a girar cada vez mais em torno das propostas apresentadas pelos candidatos e das soluções que cada chapa defende para o futuro do estado do Amazonas. A gente está ouvindo agora aqui as palavras do pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida. A gente vai ouvir um pouco das palavras dele que ele está falando nesse momento ao vivo. Vamos acompanhar. Informações para vocês. Primeiro, Fabinho de Anoli, um abraço, Fabinho. Nós vencemos a eleição em 2024. Disso eu não tenho dúvida. Nós vencemos a eleição e nós apresentamos um plano de governo em 2024. Doutora Eunice, em seu nome, em nome da Ariel, da Isabel, saudar as mulheres aqui, senão E nós apresentamos um plano de governo. Já no primeiro ano, Coronel Menezes, senhoras e senhores, ano passado, nós cumprimos 40% do plano que foi elaborado para 4 anos. Em um ano, nós já fizemos 40%. Nesse momento, Davi Almeida tem feito agora um balanço da gestão que ele teve à frente da Prefeitura Municipal de Manaus. Ele está falando nesse momento em relação aos 2 anos dessa última gestão em relação à Prefeitura Municipal de Manaus. Nesse momento ele faz todo esse balanço em relação à gestão dele e também o que ficou marcado até então é essa parceria, essa possibilidade, esse projeto de parceria para que Prefeitura e Governo do Estado do Amazonas possam caminhar juntos ao longo dessa jornada à frente do estado do Amazonas. Vamos ouvir mais um pouco do trecho da fala do Davi Almeida, pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Compromisso. Vamos lá. O que está em execução? O Parque Encontro das Águas, o Viaduto Passarão, a Cidade do Autista. E aqui vale a questão do Hospital Dia. O Aquário e o Hospital Dia ainda vão iniciar a execução. Esse faz parte dos 21%, porque a gente não faz assim e acontece o projeto. São PPP, tem prazos legais, tem audiência pública. Então, inclusive fazem 3 meses que eu dei a pedra fundamental, parece que o pessoal já queria... Teve um aí que está com 8 anos que lançou a pedra fundamental. A gente acaba de ouvir agora Davi Almeida. A gente vai seguir acompanhando aqui, Karime Leão, essa programação e os detalhes a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no 18 horas. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18
horas. Começou a partir de agora. Você, motorista de aplicativo, carro, moto ou taxista, já pode mandar o seu áudio de 30 segundos aqui para o WhatsApp da Mix, da Rádio Mix Manaus, que é o DDD 92 99312 1007 99312 1007. Áudio de 30 segundos e você responde a seguinte pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Pois é, a Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. É isso aí, mas só valem os áudios que você enviar agora, a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas, ok? Estamos combinados? E não desista, se você não vencer hoje, amanhã tem mais. Você mandou áudio semana passada, manda outro hoje. Eu tenho certeza que a sorte tá contigo. É isso aí, participa do concurso e daqui a pouquinho, no fim do programa, a gente revela o vencedor. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. No primeiro fim de semana de agosto, foram registrados 134 atendimentos por acidentes de trânsito aqui em Manaus. Nathalie Moraes vai trazer pra gente os detalhes sobre como esse número de acidentes pode se tornar uma crise de saúde pública. Você notou aumento na conta de luz sem motivo? O assunto foi denunciado hoje na Câmara Municipal de Manaus pelo vereador Rodrigo Guedes, que pediu explicações para a concessionária Âmbar Energia. Quem traz esse assunto pra gente é o repórter André Meirelles. Nessa quarta-feira, dia 5 de agosto, vai faltar água na maior parte de Manaus por causa de uma manutenção programada no sistema de abastecimento e pode deixar partes da cidade sem água por até 48 horas. A repórter Vanessa Lima fala pra gente sobre os detalhes que a concessionária Águas de Manaus explicou sobre o assunto. E o repórter Kennethson Paes fala sobre o concurso da educação com mais de 7 mil vagas aqui no estado do Amazonas. A maior parte das oportunidades vai ser para o interior do estado. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza a 100,7. No programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas com um levantamento alarmante. No primeiro fim de semana de agosto, foram registrados 134 atendimentos por acidentes de trânsito, isso só aqui em Manaus. Tem ideia? Tudo isso entre sábado e domingo. E desse número, 79 foram acidentes envolvendo moto. Esse número comprova que o trânsito em Manaus tem se transformado num problema que ultrapassa as ruas da cidade e chega diretamente na rede pública de saúde. Os números revelam um cenário de alerta. Cada acidente grave significa mais uma vítima precisando de atendimento de urgência e mais pressão sobre os hospitais. E por trás desses dados existem vidas perdidas, famílias impactadas e um sistema de emergência que precisa se desdobrar para atender uma demanda cada vez maior. A repórter Nathalie Moraes, ela está com esses números, conversa agora com a gente ao vivo no 18 horas a respeito desses números, gente. No fim de semana, mais de 134 atendimentos por causa de acidentes de trânsito. Nathalie, boa noite, Nathalie. Como é que esse aumento de atendimento tem afetado o funcionamento da rede de saúde pública, né? E deve ter impactado. Boa noite. Impacta e muito, Karime. Muito boa noite para você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. O trânsito de Manaus realmente continua produzindo uma estatística que vai muito além dos boletins de ocorrência que acabam sendo registrados, das pessoas, das vítimas que dão entrada nas unidades de saúde. Afinal de contas, cada acidente representa mais uma ambulância do SAMU que é acionada, mais um leito que é ocupado, mais uma cirurgia de urgência e mais pressão sobre uma rede de saúde que já enfrenta filas, superlotação, escassez de recursos, né? É uma conta que, infelizmente, a sociedade acaba pagando, Karime, né? Somente nesse fim de semana, agosto começou no mês de sábado, no dia de sábado. Gente, foi de sábado para domingo
esse número. Imagina, se você está no hospital, está precisando, esperando ser atendido, está ali na fila, está quase na vez, daí chega a emergência, a urgência. E tudo para atender essas pessoas que são acidentadas, não é? Exatamente. E aí a gente fala de um número realmente que chama a atenção, Karime. 134 pessoas deram entrada nas unidades hospitalares aqui da capital depois de sofrerem aí acidentes de trânsito. Esse número é um pouquinho menor, só pra gente ter uma ideia, no primeiro fim de semana de julho foram 191 atendimentos. Gente, ainda diminuiu, né, em relação ao mês passado. Mas ainda assim é um absurdo, sem né? dúvida Chega alguma. a ser assustador. E o dado mais preocupante é que, mais uma vez, infelizmente, né, as motocicletas, os motociclistas, eles continuam liderando as estatísticas. Dos 134 pacientes atendidos, pelo menos 79 eram motociclistas. Mais de 58,9% desses atendimentos, Karime, né? No mês passado, chegou a 139 motociclistas. Isso reforça pra gente, mais uma vez, que a motocicleta segue sendo o veículo que mais é envolvido em ocorrências graves, né? Que as campanhas de conscientização e fiscalização ainda não conseguiram mudar esse cenário, né? E são os hospitais da rede pública que acabam aí recebendo essas pessoas vítimas desses acidentes. Mais da metade, mais de 70 desses pacientes foram encaminhados tanto para o complexo hospitalar da Zona Sul, que recebeu pelo menos 31 vítimas, SPAs e UPAs, e outros 25, né, ainda foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. E a gente teve mais de 20 crianças, Karine. A gente fala aí de crianças, né? Na verdade, foram 9 registros de crianças que deram entrada ali no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul. Mas também vítimas desses de acidentes de trânsito. Então, assim, realmente, esses números, eles são muito mais graves do que a gente imagina, né? São números que retratam pra gente uma pressão em cima da saúde pública, né? Uma pressão que representa, muitas das vezes, vidas interrompidas, né? Isso porque, Karime, além dessas 134 vítimas, a gente teve 4 acidentes fatais. 4 pessoas morreram entre sábado e domingo no trânsito. Então, assim, é um número que realmente chama a atenção. É importante a gente destacar, né, que esses acidentes, mais uma vez, acabam ocupando equipes do SAMU, sala de emergência, centro cirúrgico e muitas vezes até mesmo um leito de unidade de terapia intensiva, né? Como você falou, Karime, tem pacientes muitas vezes dentro das unidades de pronto atendimento, né, nos principais pronto-socorros da nossa cidade, que estão ali por conta de infartos, AVCs e outras emergências, e eles ficam ali disputando atendimento numa estrutura que, infelizmente, a gente sabe que é precária aqui na nossa cidade. O trânsito imprudente cada vez mais tem impactado na saúde pública, né? Então, assim, são números realmente que chamam a nossa atenção. Mas para a gente entender um pouco mais sobre como esse cenário acaba afetando o pré-atendimento hospitalar e a rotina das equipes de resgate, Karime, eu conversei com o enfermeiro intensivista do SAMU. Eu tô falando aí do Denison Vilar, que falou um pouco mais pra gente sobre essa realidade. Vamos conferir. Olá, Nathalie, olá, Karime, olá a todos os ouvintes da Rádio Mix. Para nós, profissionais de saúde, falarmos sobre superlotação das nossas unidades hospitalares em virtude dos altos índices de acidentes nesse período de verão intenso não é nenhuma novidade. Afinal de contas, entra ano e sai ano e o poder público não toma nenhuma providência para fiscalização no trânsito, para educação no trânsito e para ampliação dos nossos leitos hospitalares. Infelizmente, as nossas entradas de urgência e emergência também foram reduzidas no governo Wilson Lima e Roberto Cidade, com o fechamento do principal hospital, que é o Hospital Delfina, na região que mais cresce a cidade de Manaus, foi fechado. E, infelizmente, em virtude de imprudência, imperícia, negligência de muitos motoristas, que vão desde mototaxista até motorista de carro, que não respeitam uma faixa de pedestre, que não respeita uma calçada, que não respeita a entrada de um hospital, que não respeita uma ambulância, infelizmente muitos acidentes estão acontecendo, além dos amarelinhos que andam igual louco na Zona
oeste de Manaus, mas da capital ou interior, infelizmente, no verão intenso, aumenta as nossas ocorrências, aumenta a carga do profissional de saúde e automaticamente a ocupação de leitos nos hospitais aumentam sem que seja tomada nenhuma providência do poder público. 18 horas. Karime e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do enfermeiro do SAMU, Denison Vilar. E se o SAMU é quem socorre as vítimas, a fiscalização tenta evitar que acidentes, né? A gente está falando aí de mais de 130 acidentes registrados somente entre o sábado e o domingo aqui na nossa capital e pelo menos 4 mortes. Dessas 4 mortes, Karime, um casal morreu no momento em que retornava do município de Presidente Figueiredo. Lá no @18horas-news, a gente publicou um compilado ali desses acidentes. Só na manhã desse domingo, pelo menos 5 acidentes foram registrados lá na BR-174, Karime. Nesse fim de semana aconteceu a festa do Cupuaçu, no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana aqui da nossa capital. E mais uma vez, excesso de velocidade, imprudência, a mistura ali de álcool e direção e o desrespeito às leis de trânsito, infelizmente, acabaram aí causando esses acidentes e a gente perdeu aí pelo menos 2 vidas só nesse fim de semana lá na BR-174. Sobre esse cenário, né, que precisa mudar e o que precisa ser feito para reduzir esses números, eu conversei com um especialista em trânsito, ele também que é agente de trânsito, tá nas ruas da nossa capital todos os dias. Bem, né? E ele trabalha, Karime, em um dos pontos mais críticos ali na rotatória do Rei Pelé, a famosa bola do produtor. Quem tá nos ouvindo aqui agora sabe que ali naquela região o trânsito é como a Índia, né? Salve-se quem puder, né? É complicado mesmo. É muito difícil e o Rafael Cordeiro tá nas ruas todos os dias fazendo esse trabalho como agente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e ele falou um pouco mais pra gente o que precisa ser feito. Vamos ouvir. Os números crescentes desse nicho de trânsito na cidade tem como principal fator a imprudência, o desrespeito, a forma como nossos condutores, infelizmente, insistem em dirigir. Principalmente os motociclistas, contrariando toda e qualquer norma de circulação, sinalização e, inevitavelmente, estas condutas irresponsáveis e imprudentes contribuem de forma exponencial para a ocorrência de sinistro de trânsito. E falando em sinistro de trânsito, para nós termos uma ideia, hoje, na rede pública de saúde, das pessoas que são atendidas em decorrência de um sinistro de trânsito, aproximadamente 70% ou era condutor da motocicleta ou estava sendo transportado em uma motocicleta. 18 horas. Karime e ouvintes do programa 18 horas, realmente o trânsito aqui da nossa cidade continua cobrando um preço muito alto da população. A cada acidente a gente vê hospitais mais sobrecarregados, equipes de emergência sendo mobilizadas, em muitos casos, vidas perdidas. Só nesse fim de semana, pelo menos 4 pessoas morreram no trânsito em Manaus. 134 atendimentos, né? São números que reforçam pra gente mais uma vez a imprudência no trânsito não é apenas um problema de mobilidade, é mais uma questão de saúde pública e de preservação da vida. A gente precisa ter consciência desde cedo, educar as nossas crianças, porque talvez só assim a gente consiga melhorar esse só na cenário. próxima geração, né? Porque nessa tá antes difícil. a gente falava sobre esse assunto, antes eu tô falando 30 anos, 40 anos atrás, a gente falava sobre esse assunto, nós não tínhamos leis mais rigorosas, nós não tínhamos multas para falta de uso de segurança, blitz da lei seca, não existia isso. Então, realmente, a gente pensava, precisamos de ações mais efetivas, de leis mais severas para coibir esse número alto que aqui Manaus sempre teve. Tá aí, as leis estão aí, existem blitz, existem multas
pesadas, né, para quem é pego no bafômetro, dirigindo alcoolizado, mas não sei, eu acho que precisa mais, ou seja, acho que essa geração parece que já está perdida mesmo e a gente tem que intensificar na educação dos menores, de quem está chegando, porque é uma consciência, é uma questão de cultura, não é só leis mais severas, ao que parece, não é? Com certeza, Karime, eu acho que a educação de trânsito deveria ser obrigação ali, ser uma matéria escolar, né? Ali na escola. Na escola da minha filha tem, mas eu sei que isso não é um privilégio de todas as crianças, então realmente se a gente não mudar desde a base, desde o princípio, talvez a gente não consiga reverter esse cenário. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária para o mês de agosto vai seguir sendo amarela, repetindo o cenário observado nos meses de maio, junho e julho. Na prática, a bandeira amarela indica a cobrança adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido. Só que, mesmo assim, o consumidor de Manaus denunciou nas redes sociais um aumento surpresa na conta de luz. Teve gente que pagava tipo R$200, pulou para R$800, R$1.000, sem que tivesse um aumento no consumo doméstico. Inclusive, o vereador Rodrigo Guedes também notou esse aumento na própria conta de luz, denunciou e falou nas redes sociais, e hoje na Câmara Municipal de Manaus ele apresentou várias denúncias apontando esse aumento sem explicação. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. O aumento na conta de luz em Manaus preocupa os consumidores e deve pesar ainda mais no bolso dos amazonenses. Karime, boa noite para você, pro ouvinte. E é isso, além do reajuste tarifário aprovado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para a distribuidora que atende o estado, os consumidores também precisam ficar atento à bandeira tarifária amarela, que representa uma cobrança extra pelo consumo de energia. A bandeira amarela apresenta um crescimento e um acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. No verão amazônico, quando o uso do ar-condicionado e ventiladores aumenta por conta do calor intenso, a tendência é de contas ainda mais altas, só que dessa vez não tem uma explicação plausível, como foi dito por um vídeo que foi publicado nas redes sociais do vereador Rodrigo Guedes, que mostrou ali a conta de energia e criticou que considera cobranças abusivas praticadas pela concessionária. Eu moro sozinho e apesar de eu ser um vereador, eu procuro economizar o máximo possível na conta de energia. A gente consome uma média todo mês, a não ser que aconteça um evento extraordinário, que não foi o caso. Quando chegou minha conta de energia, agora, no mês de julho, eu simplesmente me surpreendi porque veio quase R$100 a mais. E vários manauaras estão reclamando também que suas contas de energia aumentaram estratosfericamente. E os comentários nas redes sociais é de reclamação de aumento abusivo. Tem comentários que dizem ali que a conta passou de R$200 para R$600. E quem também reclama é o empreendedor Lucas Leão, que nas redes sociais ele afirma ter sido surpreendido pelo alto valor da fatura de energia. Irmão, isso aqui é mais da metade de um salário mínimo, tá? Aqui em casa a gente não fica com o ar-condicionado ligado ao longo do dia, a gente deixa ligado ao longo da noite inteira. Meu ar-condicionado não é inverter, né? Mas isso aqui é loucura, tá? O que a Âmbar Energia tem feito com o consumidor amazonense. Já o consumidor Diego Carneiro afirma que, além das contas elevadas, a concessionária age rapidamente para negativar clientes em caso de atraso. Ele cobra uma atuação mais firme dos órgãos de fiscalização. A gente trabalha pra caramba, junta dinheiro pra conseguir pagar nossas contas, nosso aluguel, nossos impostos, tá jogando nosso nome na lama. Então, cadê nossos governantes, cara? Então, quantas pessoas não estão com o nome sujo aí por causa de, às vezes, uma conta de energia de 100 e pouco, 200 e pouco. Aí o diabo da empresa de energia vai lá e protesta o nosso nome. E a Câmara Municipal de Manaus aprovou um requerimento nesta segunda-feira, convidando a direção da empresa Âmbar Energia para esclarecer o expressivo aumento nas contas de energia elétrica dos consumidores manauaras. O pedido foi protocolado pelo vereador Rodrigo Guedes.
O requerimento foi aprovado e agora nós vamos aqui convocar o diretor-presidente da AMBA, Amazonas Energia, porque a gente precisa dessas respostas para saber quem está colocando a mão no bolso da população do Amazonas e tirando o dinheiro que praticamente o povo já não tem, e aumentando ainda mais a conta de energia dos amazonenses. A Âmbar Energia, a concessionária que atende o Amazonas, pertence ao grupo J&F dos empresários Joesley e Wesley Batista. Os irmãos firmaram um acordo de colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato em 2017. E não há, no entanto, uma condenação definitiva que impeça a atuação do grupo no setor elétrico. Enquanto isso, milhares de famílias em Manaus tentam reduzir o consumo para amenizar o impacto no orçamento. Volto com você. Você está ouvindo 18 horas. Tá fácil não, né, gente? Da energia a gente fala da água. Faltou água hoje de manhã em bairros aqui da zona centro-sul de Manaus. Em muitos bairros a água ainda não voltou, tá? Segundo a concessionária, o motivo foi o trabalho para conter um vazamento de água na Avenida Mário Ipiranga. E o abastecimento, segundo a concessionária, vai ser retomado gradativamente. Bom, lembrando que nós adiantamos aqui no 18 horas que nessa quarta-feira, dia 5 de agosto, vai faltar água na maior parte, praticamente em Manaus inteira, tá? Por causa de uma manutenção programada no sistema de abastecimento e pode deixar alguns bairros sem água por até 48 horas. A própria concessionária já avisou. Vanessa Lima traz pra gente mais informações. Então, Vanessa, Água de Manaus, a empresa Águas de Manaus, detalhou como vai ser essa operação? Boa noite a todos. A Águas de Manaus informou que a operação será realizada durante uma parada programada de 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, para manutenção preventiva no complexo de produção de água da Ponta do Ismael. Nesse período, as 2 estações de tratamento do complexo serão desligadas para a execução de 38 serviços de manutenção, incluindo a substituição de equipamentos, inspeções e melhorias no sistema. Segundo a concessionária, o objetivo é preparar a estrutura para o período do verão amazônico, quando o consumo de água costuma aumentar. A Águas de Manaus também explicou que depois da conclusão dos trabalhos, o abastecimento vai voltar aos poucos, podendo levar até 48 horas para ser completamente normalizado nas áreas mais distantes. Além disso, carros-pipa serão disponibilizados para atender serviços essenciais, como hospitais, unidades de saúde e escolas, durante essa interrupção. E as áreas mais afetadas serão as zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Oeste, Centro-Sul e parte da Zona Leste de Manaus. A recomendação é que a população armazene água antes do início da manutenção, que está previsto para as 6 da manhã dessa quarta-feira, e utilize essa água de forma consciente durante essa interrupção. Vale ressaltar que é importante evitar atividades que consumam grande quantidade de água, como lavar roupas, carros e calçadas. Então, já fica o alerta. Quem mora nas áreas afetadas já deve se preparar, já que o retorno da água vai ser gradual e em alguns bairros pode levar até 2 dias. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Me fala uma coisa, você já mandou o seu áudio? Ainda não, gente? Tá esperando o quê? Estaciona o seu carro rapidinho e manda o seu áudio de até 30 segundos aqui pra gente, pro WhatsApp da Mix Manaus, que é o DDD 92 993121007, 993121007, e responda a pergunta, porque você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Participa, capricha da resposta, tá? Daqui a pouquinho, no fim do programa, a gente anuncia o grande vencedor do concurso de hoje. Se você não ganhar hoje, não desanima. Amanhã tem mais, porque esse concurso segue até o dia 25 de dezembro. 18 horas. Trânsito.
E a gente volta a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. Agora em Manaus, 6h37. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, aos ouvintes. Vamos lá, essa volta para casa, sentido centro-bairro. Vamos agora para a Avenida Constantino Nery, ali nas proximidades da Rua da Maromba, onde o trânsito por lá continua bastante carregado, com muitos veículos pela via. Agora já na Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como Avenida das Torres, ali nas proximidades da Avenida Timbiras, o trânsito por lá segue com boa fluidez, hein? E agora a gente vai aqui para Avenida Cosme Ferreira, ali nas proximidades da Feira do Coroado. O trânsito também segue com muitos veículos pela via, mas até que tem uma fluidez moderada por lá. Já na Altaz Mirim, com a Rua Penetração 2, tem muitos veículos na via, tá deixando o trânsito bastante concorrido ali entre ônibus, carros, e acaba deixando aquele trânsito um pouquinho mais pesado. E para finalizar aqui, a Avenida Maripiranga, ali, aquela avenida ali passando do Ipaã em diante, para quem vai seguir no sentido da Torquato Tapajós, tem que enfrentar esse trecho que tem muitos veículos na via e acaba deixando o trânsito um pouco mais lento. E também ali nas proximidades de quem vai ali pela Plínio Coelho, também esse trânsito é muito lento por lá, Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política. E vamos agora ao bloco de política do programa 18 horas com Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, com a escolha de Serafim Correia como pré-candidato a vice na chapa de Roberto Cidade, a disputa pelo governo do Amazonas começa a ganhar aí o formato definitivo. Afinal de contas, praticamente todos já falaram o nome do vice. Só falta a empresária Maria do Carmo, não é isso? Só ela está faltando anunciar um vice, Nathalie? Exatamente. Mais uma vez, boa noite, Karime, e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Restam apenas 2 convenções com as chapas majoritárias, né, que devem ser realizadas ainda pela Federação União Progressista, pela qual o Cidade concorre aí à reeleição ao lado do Serafim Correia, como ele anunciou na noite desse domingo. Já o PL, Partido da Maria do Carmo, né, segue fazendo mistério, a gente pode dizer assim, até os 45 do segundo tempo, Karime. Muita gente especulava, inclusive a gente até falou aqui no programa na semana passada, junto do Kennedson, a possível troca que o Cidade poderia fazer. Muita gente estava ali, né, pensando que ele trocaria o Serafim pela Joana Dark, por conta de ser uma potência de votos, Karime. Nas últimas eleições, ela foi uma das deputadas mais votadas aqui do nosso estado. Mas na noite desse domingo, o Cidade, né, bateu o martelo. Inclusive, ele fez uma publicação nas redes sociais convidando o Serafim para continuar caminhando ao lado dele aí nessa reeleição. Eu separei um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Serafim, eu quero fazer o convite para que você possa continuar sendo o nosso vice-governador, para que a gente possa acelerar cada vez mais e fazer as transformações que o estado do Amazonas merece. E eu conto com a sua experiência e com o seu amor pelo estado do Amazonas. Exatamente, Roberto Cidade. Estamos juntos, vamos em frente para construir um Amazonas muito melhor. Agora é hora de acelerar. O caminho está traçado, a rota a seguir está definida. Vamos seguir em frente juntos para fazer o melhor para todos. Conte comigo. 18 horas. Karime, ouvintes do programa 18 horas, tá aí. A gente ouviu União Progressista junto ao PL faz convenção nessa terça-feira, né? Os dois ali praticamente no mesmo horário, mas o PL, Karime, muita gente fala até hoje que a chapa Puro Sangue tinha como sonho trazer o Sargento Salazar, que é uma potência de votos, para ser o vice da Maria do Carmo. Exato, mas o que rola ali nos bastidores é que o próprio presidente do partido, Alfredo Nascimento, não teria autorizado, mas afinal de contas, né, a gente só vai realmente descobrir quem vai ser o vice da Maria do Carmo, vai ser nessa terça-feira na convenção. Até agora a gente tem as chapas assim: Davi Almeida com Chade Afrache no Avante como vice, Omar Aziz e Alessandra Campelo como vice no PSD, Roberto Cidade e Serafim Correia no PSB, Gilberto Vasconcelos e Juliana Rebouças no PSTU, Isael Munduruku e Léo Balbi no Rede, Maria do Carmo e o vice
que a gente vai conhecer só nessa terça-feira. Tá certo, Nathalie. Vamos lá. A Convenção Estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT, realizada nesse sábado em Manaus, oficializou o apoio da sigla às candidaturas alinhadas ao presidente Lula aqui no Amazonas, e a gente está falando de Omar Aziz. Exato, Karime, né? Foi uma convenção assim muito movimentada. Muita gente aguardava pela formação daquele palanque. Foi um momento de protagonismo para o deputado estadual e presidente do PT aqui no Amazonas. Eu estou falando dessa vez do Sinésio Campos, ele que apareceu ali do lado de Omar, né? Apareceu do lado do senador Eduardo Braga com a convenção da Federação Brasil Esperança, PT, PV e PCdoB. Esse evento representou uma demonstração da força política que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda tem aqui no Amazonas. E ali durante a entrevista coletiva com a imprensa, o Sinésio classificou essa convenção como a convenção do Lula aqui no Amazonas. Ele falou da importância de ter o Omar Aziz ali naquele palanque, né? Ele falou sobre a mobilização que reforça o apoio à reeleição do presidente Lula. Inclusive o Lula fez convenção nesse domingo lá em São Paulo, né? E ele disse que esse é o primeiro ato de vitória. Inclusive eu separei um trechinho aí para que os nossos ouvintes possam conferir o que disse o presidente do PT aqui no Amazonas. Eu estou falando do deputado estadual Sinésio Campos. Vamos ouvir. Existe já uma decisão da Federação Nacional e nós aqui acolhemos. Daqui a pouco também estamos recebendo aqui o Eduardo Braga, MDB, e o Omar Aziz, governador. Isso demonstra que nós temos a definição do que queremos construir. Queremos construir um palanque forte do presidente Lula, mas principalmente fazer uma bancada de deputados estaduais que possam fazer cada vez mais a diferença. 18 horas. Karime, né? Um dos pontos altos dessa convenção, além, né, do discurso do Sinésio, do Omar, foi o discurso do senador candidato à reeleição. Eu tô falando aí do Eduardo Braga. Tanto ele quanto o Omar, eles fizeram questão de colocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no centro da campanha, né? Eles fizeram vários discursos em defesa aos ataques sofridos à Zona Franca, todas as vezes que o Lula esteve à frente, reforçou o alinhamento da chapa encabeçada pelo Omar Aziz, mas realmente um momento que chamou bastante atenção, Karime, foi quando ele ampliou ali o confronto político e responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela crise de oxigênio da pandemia de Covid-19. Ele chamou de irresponsável o ex-governador Wilson Lima, né? E foi realmente um momento onde ele foi muito aplaudido ali, só Karime. vou lembrar que sobre a pandemia Covid-19, teve a CPI da Covid no Senado Federal, que foi investigado pelos parlamentares em Brasília, toda essa questão da pandemia. Omar Aziz foi o relator e teve trabalho também do senador Eduardo Braga. Eles trabalharam ativamente para entender o que aconteceu no país, o que estava acontecendo no país durante a pandemia e a gestão dos estados e municípios a respeito da pandemia de Covid-19, ou seja, são pessoas que tiveram acesso a relatórios, a documentos e que têm poder de fala, lugar de fala, como dizem. Então, eles sabem, eles têm informações para falar a respeito da pandemia nos estados do país. Exato, Karime. Assim, ele foi muito firme, né, quando ele relembrou a crise de oxigênio que passamos em janeiro de 2021 aqui no Amazonas. Ele afirmou que o Amazonas viveu um dos momentos mais dramáticos da sua história por conta da irresponsabilidade do governante que estava à frente aqui no nosso estado, fazendo referência aí ao Wilson Lima. Eu separei um trechinho também da fala do senador Eduardo Braga para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. E deixa eu dizer só uma última coisa. Pandemia teve no mundo inteiro, mas só um lugar no mundo faltou oxigênio. Por abandono, por irresponsabilidade, por falta de vergonha na cara de quem governava o país e de quem governava o nosso estado. Nossos irmãos morreram afogados a seco e nós não podemos esquecer jamais a dor de ver uma
amigo, um parente, um familiar esquecido e abandonado. 18 horas. Karime e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do senador Eduardo Braga durante a convenção que reuniu ali lideranças do PT, PV, PCdoB e oficializou o apoio da federação da chapa encabeçada por Omar Aziz ao governo do Amazonas, que aconteceu nesse fim de semana lá no SESI Clube do Trabalhador. Karime. Nathalie, saiu hoje o resultado de uma nova pesquisa eleitoral para a presidência da República e vamos lá, parece que é com uma redução de vantagem de Lula, é isso? Então, Karime, a pesquisa divulgada hoje, mostra pra gente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro tiveram ali uma diferença. Lula tem 41% das intenções de voto, já Flávio Bolsonaro 37%. Isso no cenário estimulado do primeiro turno, Em comparação com a rodada anterior, o presidente atual, Lula, oscilou ali de 1 ponto percentual para baixo, passando de 42 para 41. Enquanto isso, o senador, Flávio Bolsonaro, saiu de 33 para 37%. A distância entre os dois candidatos caiu para 4 pontos percentuais dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos para mais ou para menos. Os outros concorrentes seguem muito distantes, a gente pode dizer assim, por exemplo, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, hoje candidato à presidência do PSD, ele soma pelo menos 5% das intenções de voto. Isso, se as eleições fossem no próximo domingo. Seguido ali do Renan Santos, com pelo menos 4% das intenções de voto, e pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, candidato aí pelo Novo, com pelo menos 3% das intenções de voto. Já no segundo turno, a disputa também parece ser bastante acirrada, Karime. O Lula teria aí pelo menos 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro 45%, ou seja, um empate técnico. Olha aí. Vamos agora, 6 horas e 49 minutos, conversar ao vivo com o repórter Kennedson Paz, que está no evento do pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida. Boa noite, Kennedson. Você tem mais informações pra gente? Exato, Karime, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. Nós estamos aqui exatamente ao lado dele, Davi Almeida, ainda há pouco falou sobre as suas 3 principais metas agora, caso seja eleito governador em janeiro, agora em outubro, e ele falou principalmente sobre as principais metas, uma delas que é o número 1, zerar a fila do CIGEC. Meta número 2, que foi citada aqui também, foi em relação ao auxílio estadual para o nosso estado do Amazonas. E a meta número 3, quem vai contar pra gente é Davi Almeida. Davi, conta pra gente um pouco sobre esse plano de governo para o estado do Amazonas. Hoje o senhor citou essa parceria entre prefeitura e governo do estado do Amazonas, que tem de tudo para avançar. Sim, nós temos a possibilidade de transformar o Amazonas. A oportunidade que foi perdida pelo atual governo, nada contra a pessoa que está no governo, mas administrativamente o governo andou para trás e carece de alguém que saiba fazer. Nós mostramos aqui da prefeitura que é possível desenvolver, como desenvolvemos a cidade de Manaus, e agora nós temos que desenvolver o estado do Amazonas. Hoje tem mais de 1.300.000 pessoas esperando um exame, uma consulta ou uma cirurgia na fila do SUS. Nós teremos aumentar, melhorar o auxílio estadual até como plano de desenvolvimento para o interior do estado do Amazonas, circular recursos e melhorar a vida das pessoas também. Além de fazer aqui na cidade de Manaus a maior parceria governo e prefeitura para que a gente possa melhorar a vida de quem mora na capital do Amazonas, que congrega mais da metade da população desse estado e que arrecada de 95% do ICMS e do IPVA do estado do Amazonas. Hoje, nós estamos diante dos 2 maiores inimigos da história de Manaus, o Roberto Cidade e o Wilson Lima. Eles se elegeram com o voto de Manaus. Não fizeram um hospital, não construíram uma UPA, não construíram um SPA, não construíram uma delegacia e não construíram uma maternidade, além de não fazer uma escola. Por isso, o Amazonas é o último colocado no Enem. O Amazonas tem uma das piores saúde de média complexidade do Brasil. No pior momento que nós estamos vivendo na saúde,
A fila do CISREG denuncia isso e eu quero poder, com a experiência de quem colocou Manaus com a melhor saúde básica do Brasil, quem fez por Manaus vai fazer pelo Amazonas. Quem fez por Manaus, por exemplo, se tornar a quinta melhor educação do Brasil, vai se tornar também o Amazonas uma das melhores educações do Brasil. Fora o desenvolvimento, por exemplo, a infraestrutura, que nós avançamos bastante, criamos o passe livre estudantil, tudo isso foi feito com menos de 1/3 do orçamento do Estado. O que o Estado entregou, o que o governo, o ex-governador Wilson Lima e o atual governador Roberto Cidade entregaram. Inclusive, Kenneth e a Karine que está lá, Karine, ouça o que eu vou falar a você, ouvinte da Mix. Eu fiquei 4 meses e meio como governador do Amazonas. E eu fui fazer um relatório do que eu entreguei em 4 meses. Vou fazer essa comparação com o atual governador Roberto Cidade na quarta ou na quinta-feira, para mostrar o que eu fiz e o que ele não fez. O problema do Amazonas não é recurso, é gestão, é alguém que saiba fazer, é alguém que possa colocar o recurso certo na área certa. E assim, a vida das pessoas vai melhorar com uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor segurança pública, uma melhor infraestrutura, uma melhor produção rural. Esse é o nosso compromisso. Eu não estou fazendo uma promessa, Karine, eu estou afirmando que se o povo do Amazonas me der essa oportunidade, nós vamos transformar o Amazonas. Muito obrigado, Davi Almeida, pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Karine, volto com você no estúdio. Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política do 18 horas com Kenneth Paes e Nathalie Moraes. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber como é que fica o tempo para amanhã com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira ensolarada, de céu aberto e temperaturas batendo os 34 graus. A previsão para a noite de hoje aponta céu limpo, sem nuvens e temperaturas mais agradáveis. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 4 de agosto, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça promete ser de muito sol, sem chuva e aquele calorão que fica mais intenso no período da tarde. À noite, o céu continua limpo, estrelado e com uma leve sensação de abafamento depois de um dia bem quente. Resumo do termômetro. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 80%. 18 horas. Vanessa segue aqui com a gente para falar sobre essa previsão do El Ninho muito forte, com maior risco de seca prolongada e rios baixos aqui na Amazônia, não é? Foi isso mesmo, Karime. Um boletim divulgado por especialistas de diferentes órgãos federais e centros de pesquisa mostram que o El Ninho vai ganhar ainda mais força nesses próximos meses e pode atingir com intensidade forte ou até muito forte o mês de agosto até dezembro. Aqui no Amazonas, a preocupação é com a falta das chuvas, né? Que trazem o aumento das temperaturas e o risco ainda maior de incêndios florestais. Essa combinação de calor intenso e estiagem prolongada pode piorar a seca, afetar os níveis dos rios e aumentar os desafios enfrentados pelas comunidades da região. E os especialistas explicaram que as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país durante esses próximos meses, favorecendo a ocorrência de ondas de calor, aumentando as condições para queimadas, principalmente aqui na Amazônia e no Cerrado. E como a gente já falou aqui no 18 horas, com esse cenário, o governo federal reforçou o monitoramento das condições climáticas e dos riscos de desastres. E a recomendação é que os estados e municípios intensifiquem as ações de prevenção e acompanhem constantemente os boletins meteorológicos para reduzir os impactos do fenômeno sobre a população. O comportamento do El Ninho continua sendo monitorado de pertinho, já que ele pode influenciar diretamente o clima global até o início do ano de 2027. Karime? Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Gente, a rede estadual de ensino deve ganhar novos professores, pedagogos e profissionais de apoio. O governo do estado do Amazonas anunciou um concurso com 7.800 vagas, a maior parte para o interior do estado. Quem explica pra gente é o repórter Kenneth Paes. A
A educação do Amazonas, que ainda enfrenta desafios e precisa avançar em indicadores importantes, vai receber um novo reforço no quadro de profissionais e na estrutura das escolas. O governador Roberto Cidade anunciou nesta segunda-feira um concurso público com 7.862 vagas para a rede estadual de ensino. Este será o maior concurso já realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Amazonas. As oportunidades serão para professores, pedagogos e profissionais de apoio, com vagas em Manaus e também nos municípios do interior. Do total, 5.240 vagas serão destinadas ao interior do estado, um número que representa 66% das oportunidades. Manaus terá 2.622 vagas. A maior parte das vagas será para professores. São 6.422 postos com carga horárias de 20 e 40 horas, além de oportunidades voltadas à educação escolar indígena. O concurso também terá mais de 400 vagas para pedagogos e mais de 1.000 vagas para profissionais de apoio. Entre os cargos estão psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, bibliotecários, assistentes técnicos e merendeiros. Além do concurso, Roberto Cidade afirmou que o estado vai construir novas escolas indígenas com estruturas voltadas às necessidades das comunidades. O governador também destacou que unidades da rede estadual passam por obras de reforma e melhoria. Ainda segundo Roberto Cidade, a comissão responsável pela organização do concurso já foi formada. Os investimentos em novos profissionais, reformas e construção de escolas representam um passo importante para a evolução da educação no estado. A expectativa é que esse conjunto de ações melhore as condições de ensino, beneficie os estudantes e ajude o Amazonas a voltar a ocupar posições de destaque na educação brasileira. Kennedson Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos saber como é que está o esporte com Vanessa Lima. 18 horas. Esporte. O Flamengo tem uma semana decisiva pela frente. Além de buscar reforços no mercado, o rubro-negro precisa definir até sábado a lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. O regulamento permite até 5 mudanças e alguns jogadores que deixaram o clube ou negociam saída devem ser retirados da relação. E o clima entre Palmeiras e Flamengo voltou a esquentar. O técnico Abel Ferreira relembrou a final da Libertadores do ano passado e voltou a criticar a arbitragem. A declaração aumentou a troca de farpas entre os dois clubes, que têm publicado notas oficiais e manifestações nas redes sociais sobre as decisões da arbitragem. No futebol amazonense, o Manaus anunciou o retorno do técnico João Vitor para a temporada de 2027. Ele vai comandar o Gavião no Campeonato Amazonense, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. E quem também está de casa nova é o zagueiro Léo Coelho. Menos de um mês após deixar o Amazonas, o defensor foi anunciado pelo Juventus de São Paulo para a disputa da Copa Paulista. A saída do clube amazonense aconteceu após o jogador conseguir na justiça a rescisão indireta do contrato e cobrar mais de 8 milhões de reais em direitos trabalhistas. E a boa notícia vem do Paradesporto. A amazonense Micaela da Costa Almeida brilhou no Internacional de Para Badminton, em São Paulo. Ela conquistou a medalha de ouro nas duplas femininas e a de prata na disputa individual, levando o nome do Amazonas ao pódio em uma das principais competições da modalidade. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles, agora 7 em ponto. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, pro ouvinte. Olha, diferente de 18 horas, quando a gente começou aqui o programa, a Avenida Constantino Nery, ali com a Rua da Maromba, segue com trânsito agora com boa fluidez, pelo menos ali nesse trecho. Outro local aqui de Manaus que também está com trânsito com boa fluidez, a gente consegue ver, é a Avenida Governador José Lindoso, a Avenida das Torres ali nas proximidades da Avenida Timbiras, ali na Escola Municipal Professor Paulo Graça, segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação
região aqui da cidade, trânsito com excelente fluidez por lá. Já na Maripiranga, com a travessa ali da Plínio Coelho, o trânsito continua com muitos veículos pela via, mas o trânsito mais desafogado agora já dá para fluir normalmente por lá. Agora, o trânsito que está carregado, pesado, com muitos veículos na via é o trânsito aqui da Avenida Altais Mirim com a Rua Penetração 2. Por aqui o trânsito continua caótico. Haja paciência, não é, André Meirelles? Obrigada pelas informações. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E o vencedor de hoje é Anderson Moisés. Vamos ouvir o áudio que ele mandou. Boa tarde, 18 horas. Aqui é o Anderson, motorista pelo aplicativo, participar da promoção de 40 litros aí da Ativa Max do posto Atem. A notícia completa. Eu mereço ganhar porque eu pedi até licença pra minha passageira aqui pra eu gravar esse áudio. Ela vai falar aqui até pra me ajudar. Fala aí, minha passageira. 18 horas, ele merece ganhar, que ele é um bom motorista. Olha aí, 18 horas. Libera esse prêmio hoje pra mim aí. Um grande abraço. Tô aqui dirigindo, esperando a ligação aí. Valeu! Valeu, parabéns, Anderson Moisés, com participação luxuosa da passageira. Anderson, você fala com a gente? Boa noite. Oi, boa noite. Até que se ganhei. Parabéns, ganhou, cara. Que maneiro. Como é que você tá se sentindo hoje, vencedor do dia? Muito sortudo, feliz por ter ganhado. E agradecer a minha passageira que me ajudou hoje a mandar esse áudio. Do nada, tive a ideia e ela me ajudou. Ah, ficou muito legal. Agora conta pra gente, há quanto tempo você trabalha por aplicativo, como motorista de aplicativo? Com moto, 4 anos, de carro, 1 ano. Então, olha aí, e como é que é esse trabalho? Você gosta? Sim, eu gosto de fazer, às vezes é um pouco estressante no trânsito, mas eu ouço às vezes 8 horas, aí sempre vou me livrando do trânsito. Ó, que beleza. E aqui no programa, o que você mais gosta de escutar aqui no 18 horas? Fora as notícias do trânsito, sobre política, sobre as notícias locais. Eu amo tudo que o 18 horas fala, sempre eu tô ligado para ouvir as notícias. Que legal. Agora, manda uma mensagem para os teus colegas, né? Motorista de aplicativo, de moto, taxista, para participar do programa. É verdade, você pode ganhar. Bom, Zé, meu amigo, eu tentei desde o dia 15 e hoje eu consegui. Você também pode conseguir, não desistem, é verdade mesmo. 40 litros aí vai fazer a diferença na minha semana e pode fazer a sua. Valeu! Que maravilha. Anderson, muitíssimo obrigada pela sua participação, obrigada aí pela sua companhia durante o programa 18 horas. Valeu. Valeu, agradeço 18 horas. Boa noite. Você também pode ser o próximo vencedor. Não ganhou hoje? Manda amanhã a partir das 6 da tarde, só durante o programa 18 horas. E é aquela história. O nosso concurso, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem, rola até o dia 25 de dezembro. Você tem chance. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Começou hoje a campanha nacional de multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização segue até o dia 1º de setembro e terá um dia D nacional em 22 de agosto. A ação pretende ampliar a cobertura vacinal e alcançar quem está com dose em atraso. A estratégia prevê que profissionais de saúde avaliem a situação vacinal de cada criança e adolescente e devem aplicar na mesma visita todas as vacinas indicadas conforme a idade. Entre os imunizantes oferecidos estão as vacinas contra poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, meningite, difteria, tétano e coqueluche. São doenças que podem levar à morte. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha é um esforço para recuperar as coberturas vacinais após a queda observada nos últimos anos. Apesar da melhora dos índices de 2023, ainda há muitas pessoas suscetíveis a doenças preveníveis por vacinação. O Ministério da Saúde ressalta que manter a caderneta de vacinação atualizada é a principal forma de prevenir tantas doenças e chama a atenção dos pais e responsáveis para atualizarem. Com um pequeno gesto, podem evitar doenças e salvar vidas. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.